Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. São 19 horas e 53 minutos. Estamos ao vivo aqui com uma entrevista com parte do Conselho da IPA no Brasil. Vou pedir para o meu auxiliar Simon abrir a tela aí. Quem está presente ao meu lado, o nosso presidente nacional da IPA do Brasil, Dr. Joel Zarpelon Mazo, e logo ao lado dele, o Dr. Diogo Deleuze. Ele é diretor do Birô da IPA, né? No estado do Rio de Janeiro. Pode abrir a tela de novo, Simon. Abaixo, o doutor Marçal Ronda, presidente da IPA Regional São Paulo. A doutora Maria Angélica, presidente da IPA Regional do Distrito Federal. Doutora Heloísa de Fátima, presidente da IPA Regional MG. E logo abaixo, tentando se conectar com a gente aí, doutor Osias Ribeiro, presidente da IPA da Regional Goiânia. Eu vou iniciar com a nossa palavra de abertura, né? Com o doutor Joel Mazo, dando o nosso boa noite cordial e perguntando, doutor Mazo, as suas palavras de abertura, como está a nossa IPA no Brasil? Bom dia, boa noite. Boa noite a todos os meus colegas aí do nosso Conselho Nacional da IPA do Brasil. Inicialmente, te parabenizo pelo esse trabalho da TV IPA Brasil. É importante que todos os associados tenham conhecimento do que nós falamos, do que nós entendemos sobre a nossa situação. Na realidade, parabéns, porque dessa forma é uma maneira que nós estaremos nos apresentando para os associados, porque aqui nessa tela está o Conselho Nacional da IPA do Brasil. Diante da tua pergunta, como está a nossa aí do Brasil, eu vou usar até uma forma analógica. Digamos que se nós vamos falar de uma propulsão mediante caldeira, nós estamos a todo vapor. Se nós vamos usar uma propulsão de vela, nós estamos em vento em popa. Porque depois que ocorreu essa flexibilização do período pandêmico, que nos deixou, de uma certa forma, engessado de atividades durante esses 3 meses, de março até meses atrás, embora a IPA não parou, ela continuou no sistema remoto, fazendo todas as atividades, porém todas as atividades programadas num plano de gestão estratégica, que nominamos de uma forma analógica à mitologia grega, como o ano Fênix, e adentramos, inclusive, no último ano dessa engenharia total da IPA, chamada, que nós denominamos anos Fênix 3, que é o último para cimentar definitivo toda a engenharia do plano estratégico de gestão, para que possamos, a partir daí, agora, delinearmos esse caminho da IPA, do seu crescimento em representatividade e ações de gestões, de uma forma bem cimentada no contexto internacional, que já é, e adentrando agora no contexto nacional, que em breve já o seremos. O que eu tenho nesse momento a dizer, mediante aqui o Conselho Nacional, que são nossos presidentes regionais, que estão, digamos, ativamente operando no contexto da IPA no Brasil, juntamente com o nosso diretor do Birô do Rio de Janeiro, de que há uma grande satisfação aqui da gestão da presidência nacional, porque finalmente nós estamos sentindo aquele input naquilo tudo que é um objetivo que vem se concretizando com muito trabalho, vou usar uma expressão assim, muito suor, muita dificuldade, principalmente até em virtude da questão pandêmica, dessa pandemia que nos pegou de forma sorrateira, mas conseguimos superá-la dentro das condições que nós tínhamos e conseguimos, então, ainda, embora ela não tenha sido sanada totalmente no Brasil, e assim esperamos que em breve ou seja, conseguimos, então, transitar por essas águas turvas e mantendo a bandeira da IPA no topo desse velame, transpondo eu dizer, nacional está com inúmeros projetos
até em virtude do acúmulo que ocorreu sendo desencadeados. São projetos de repercussão, inclusive, internacional, como a busca do nosso monumento nacional, que já está em nível internacional, está pronto, já é fase de execução, aqui dentro do Distrito Federal, inclusive com grandes parcerias com a Secretaria de Turismo, Secretaria de Lazer, em suma, todo o governo do GDF. Estamos também afinados com acordos de cooperação mútua, com um projeto da IPA Brasil. Estamos trabalhando em vento e pouco em razão do tempo, porque temos que nos antecipar toda essa elaboração para quando chegarmos no ano que vem no Congresso da Espanha, estarmos com toda a estrutura administrativa montada, que é a busca do nosso APA Games, o APA Games que será feito em 2021, em abril, aqui no Brasil. Lançamos recentemente um projeto que estava no plano de gestão, que é o projeto direcionado à prevenção à violência e ao uso de drogas, uma faixa etária infantil juvenil, e uma parceria muito, vou usar a expressão gostosa, com o MEC e com as secretarias de vários estados. Nós conseguimos fazer uma forma de processo de prevenção utilizando nossos periódicos, nossas revistas e, principalmente, o mais requisitado de todos, o nosso HT, que é a história do nosso Sucuripinho e a Ipinha, que aqui dentro desse HT, ele é bilíngue, está um processo subjetivo do presidente. E ficamos satisfeitos, uma reunião recente, inclusive acompanhado com a nossa presidente da Regional do Distrito Federal, a doutora Angélica, a reunião com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde o IPIM está alcançando 25 mil crianças. E nesse diapasão nós estamos adentrando os estados de Minas Gerais, de Goiás, Tocantins e outros estados, que logo, logo nossos presidentes regionais estarão envolvidos. O projeto nada mais é que a distribuição desses periódicos de todas as categorias, como esse que fala das prevenções do coronavírus. São trabalhos feitos por membros da IPA, altamente especializados nesse contexto psicopedagógico, e nos traz uma satisfação de realização e de representatividade, bastando olhar o número de solicitações de inúmeras escolas solicitando esse material didático para comportar nas bibliotecas e nas salas de estudo. Então, isso foi uma satisfação muito grande. Estamos também, recentemente, atendendo um pedido da nossa co-irmã, a seção da IPA na Espanha, que eles desejam trazer agora, no ano vindouro, e provavelmente será no mês de abril, bem no período em que nós estaremos comemorando os nossos 59 anos de IPA no Brasil, um grupo de policiais espanhóis para efetivarem um curso ambiental de selva, que vai ser um centro de instrução policial e adestramento na Amazônia. Vai ser em Manaus, está tudo bem gerenciado. Então, essas relações internacionais, como essa da Espanha, como possuímos outra da Itália, que estão nos solicitando ações da IPA, materiais da IPA do Brasil, certo? Nos dá a satisfação e assim, a certeza do reconhecimento internacional. Tanto que ele se materializou recentemente agora, nessa semana, com um convite para o grande jantar policial que vai haver lá em Madrid, no caso dessa relação com a Espanha. O que também foi algo que nos deixou de gestão muito satisfatório, foi nesta semana a participação do Brasil na Conferência Internacional da IPA online. E lá o Brasil esteve presente, juntamente com 50 países, e deu a perceber na online o quanto o Brasil está
referenciado dentro da IPA pelo que ele está fazendo. Tivemos um elogio muito gostoso da atual secretária-geral da IPA, a senhora May Brito, certo? E que quer vir ao Brasil ver de perto todos esses projetos sociais, projetos de treinamento e outros projetos que nós estamos trazendo, como foi esse de dezembro, que nós trouxemos o Defense Tactic Group, o DTG, que é um dos procedimentos criados pela IPA na questão de operações táticas policiais, e nós trouxemos essa capacitação deles aqui para Brasília e atendemos todos os segmentos correlatos da polícia brasileira. E que foi um sucesso que nos requisita nesse curso várias academias de polícia, da polícia militar e outras mais. Então, eu acredito que o nosso papel da IPA, atualmente nessa gestão, embora um assoberbo total, muito assoberbado, para nós atendermos, muita burocracia para que os projetos saiam juridicamente corretos e que o seu desenvolvimento seja o mais perfeito possível. Quando eu estou dizendo perfeito possível, estou falando da execução do projeto. E nossa representatividade nacional ela ficou no nível que fomos procurados, inclusive, por colegas policiais e escritores, que solicitam que a IPA divulgue os livros, e nós, então, elaboramos parceria. E teve um livro que vai ser, na minha opinião, um grande sucesso, diante de, tanto da nossa área nacional como da área internacional, de um colega, membro da IPA, né, o Edilson, que já foi policial civil do Rio de Janeiro, hoje é um policial federal, e que ele fez um livro que eu considero que vai ser algo muito interessante no nosso contexto. É um livro sobre a sobrevivência urbana. Então, nós estamos traduzindo para o inglês, para uma distribuição internacional, estamos também promovendo como parceiros, onde a IPA está presente na identificação do livro, certo? Que é sobrevivência urbana. É um manual para a população e para o policial nessa questão da sobrevivência humana. São projetos, normalmente, muitas vezes, inéditos, como é o nosso monumento, o inédito. Até esse curso, da forma que nós estamos fazendo, com similitude ao Centro de Instrução de Guerra da Selva, é um processo inédito, que estamos no laboratório Espanha, para depois abrirmos o leque para os demais colegas da Europa, da América do Norte, do leste europeu, da Ásia, todos interessados. Então, o que eu tenho a dizer, encerrando aqui a minha palavra, de início, dentro de como anda a nossa IPA, eu tenho que dizer, assim, satisfatoriamente, muito gosto, a IPA do Brasil está andando muito bem, mas muito bem. Mas não é graças só à gestão da executiva nacional. Graças à gestão desta unidade que está se criando, dessa cimentação de interesse que está se criando, como fiquei com uma satisfação como gestor legal daí, com uma satisfação imensa, ver a cimentação do Birô do Rio, o Deleuze, uma excepcional pessoa, tanto como IPA, como também profissional, certo? Os esforços do Marcel e equipe para que nós instituíssemos a Regional de São Paulo, que eu aqui lhe asseguro, não foi tão fácil, foi uma batalha, inclusive judicial, mas vencemos, porque como estamos no caminho certo, no rumo certo, vencemos. É uma satisfação de ser procurado pelo membro da IPA e de imediato esse membro disse, nós queremos a IPA no nosso estado. Estou falando da pessoa do Dr. Osias e está lá instituída a IPA regional no estado de Goiás. Tivemos também a satisfação de ver a doutora Angélica assumir o Tribunal do Distrito Federal e com N trabalhos, que ela creio que ela vai discorrer durante essa entrevista, sempre ombreada, porque como está aqui no Distrito Federal, ao lado da sede da Executiva Nacional, ela é muito requisitada, aliás, ela sofre com a Executiva Nacional porque ela é cotidianamente requisitada a apoiar todos esses atos de gestão,
E satisfeitíssimo ver a doutora Heloísa já deixando e segurando e cimentando, na realidade, dentro da nossa gestão, a primeira regional instituída, que foi a regional de Minas Gerais. Então, como anda a nossa IPA? Ela anda muito bem. Muito obrigado por ter a oportunidade de responder com essas palavras. Muito bom. Nós vamos dar agora um giro pelos estados, é uma coisa que o meio virtual lhe permite. Vamos para o Rio de Janeiro. Eu vou falar com o Diogo Deleuze. Diogo, como está esse birô, é uma regional, um birô da IPA no estado do Rio de Janeiro? Olá, tudo bem? Como vão todos aí? Um prazer estar com vocês aqui na TV IPA, uma honra estar aqui com todo mundo, os presidentes aí das regionais, o seu esforço que todo mundo está fazendo para poder implantar, e principalmente ao nosso presidente Mazo, aí, muito obrigado por tudo, por estar fazendo a nossa IPA crescer. Tá? Então, o Birô Rio de Janeiro, ele está em processo de implantação, já foi portariado, e nós temos atualmente uma obra em andamento, não é uma obra pequena, porque é um prédio de 3 pavimentos, e então isso leva um pouco de tempo. Paralelamente a isso, no mesmo local, fizemos uma sala provisória, que é essa sala que eu estou aqui nesse momento, então já é possível receber qualquer pessoa aqui que queira entrar em contato. Evidentemente, como estamos em obra, com hora marcada a princípio, tá? E a parte externa também, metade dela já está pronta, então a gente tem como receber um colega, seja nacional ou estrangeiro, num ambiente bastante agradável. E futuramente, quando tiver tudo pronto, a gente vai ter uma sala de reunião grande, com uma mesa em U, para cerca de 20 pessoas, que a gente vai poder ministrar aulas, cursos, fazer seminários. Temos um contato também de uma pessoa que reside aqui ao lado do birô, que ela é tradutora simultânea, então isso já facilita, ela traduz tanto para o inglês, quanto espanhol, quanto alemão, que são idiomas oficiais da IPA. E além dessa sala de reunião com audiovisual bem moderna, vamos ter também um gabinete e acoplado a isso uma cozinha para poder servi-las também, e uma área externa, uma varanda externa, uma mesa boa, que a gente pode servir também um coquetel, uma refeição para o pessoal que estiver fazendo reunião. E uma área externa muito grande, muito confortável, que dá para fazer um evento grande, inclusive acomoda, tem espaço suficiente até para botar uma banda aqui na polícia para tocar durante o evento, um espaço muito bacana. E a parte superior vai ser hospedagem. Então a gente vai ter disponível, a princípio, 4 apartamentos com cozinha e banheiro para hospedar nossos colegas, tanto estrangeiros quanto nacionais de outros estados, ou até mesmo do estado do Rio de Janeiro, mas que venham do interior, ou quem sabe colegas do Rio de Janeiro que morem longe da praia e queiram passar um fim de semana próximo à praia. O Birô, ele é no bairro da Gávea, para quem não conhece, é um bairro muito bom, um dos melhores bairros aqui do Rio de Janeiro, um dos mais valorizados, e ele é próximo à Praia do Leblon e a maioria dos pontos turísticos de maior interesse. Então, eu acho que vai ser uma experiência maravilhosa para quem não só vier conhecer o Birô, mas também quem vier fazer algum curso, ou ministrar algum curso, participar de algum seminário, ou simplesmente alguma reunião, ou algum evento que a gente venha fazer aqui, como também quem quiser se hospedar, um ambiente assim, com contato com a natureza, a vista para a floresta, é para a Mata Atlântica, então parece que você está longe da cidade, mas você caminhando, você está a 10 minutos a pé do Shopping da Gávea, por exemplo, da área com todo o comércio aqui do bairro. Então acho que vai ser realmente uma experiência maravilhosa. Inclusive, eu quero até deixar aberto para os colegas aí, presidentes das regionais, quando o Birô estiver funcionando com plena capacidade, eu imagino que a gente consiga inaugurar ele de verdade, plenamente funcionando, no inverno, lá para junho, julho, vai estar totalmente funcionando. Fica o convite aí, quem quiser promover algum evento aqui, totalmente possível, é só conversar e agendar uma data, e é possível fazer algum seminário, alguma reunião, um congresso, qualquer coisa aqui, simplesmente um passeio, um turismo, vai estar de portas abertas para receber todo mundo. Deleuze, muito obrigado. Eu volto agora para o meu presidente
Porque nós estamos falando de regional, e no caso no Rio é um birô. Presidente, por que um birô no Rio e não uma regional? Bom, Roger, o que ocorreu para responder essa tua pergunta resultado. Nós elaboramos, quando eu digo nós, eu digo a Executiva Nacional. Ela elaborou a nível internacional uma enquete curiosa, inclusive foi inédita essa enquete. A enquete perguntava a todas as seções nacionais da IPA no mundo o que elas desejariam, o que elas desejam, o que elas precisam, o que elas necessitam da sessão da IPA no Brasil. E tivemos uma grande surpresa nas respostas. A IPA ela possui atualmente, dentro do último relatório que foi apresentado nessa conferência internacional agora, do mês de outubro, online, e nós recebemos os relatórios de toda a situação da IPA no mundo, atualmente ela está com 72 países. Ainda existem outros países que encontram-se em fase de execução diante dos requisitos exigidos pelo Estatuto Internacional. É bem complexo entrar na IPA, não é fácil. Sair da IPA é fácil, basta uma Assembleia Geral Internacional, onde a votação do Conselho Internacional Executivo dizer saia. E está excluído do contexto da IPA Internacional a sessão, no caso que sofreu essa execução lá de moção de desligamento. E dessas, vou usar agora, atualmente, 72 sessões que estamos, nós tivemos, no contexto mundial é muito satisfatório esse número, embora para nós pareça pouco. 49 sessões nos responderam. Então, nós ultrapassamos aos 50%. E de lá, nessa enquete, nós fizemos uma análise do que era mesmo essencial para a representatividade da IPA Brasil na área internacional. E dentro desta enquete, um dos resultados que tiveram um índice de percentual elevado foi o direcionamento ao Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, até historicamente, ele é conhecido no mundo. Até tempos atrás, ele era tido como a capital do Brasil, embora a capital já era Brasília. Nídos histórico era a capital do Brasil. E o Rio de Janeiro supera a identificação, inclusive, de que Buenos Aires não é mais a capital do Brasil. A capital do Brasil seria Rio de Janeiro. Embora agora todo mundo já está ciente que Brasília é a capital do Brasil, inclusive por essa magnífica obra arquitetônica do Neymar. Então, ciente desse percentual e de interesse, inclusive de treinamento, porque resultado da mídia, que é expedida a nível internacional, o Rio de Janeiro está muito presente, principalmente essas operações da problemática do morro, do BOP. Então, vem muitos segmentos policiais correlacionados a polícias táticas desejarem fazer cursos no Rio de Janeiro, principalmente dentro do BOP. E essa solicitação ela foi uma ênfase. Então, não restou alternativa de direcionarmos o nosso pensamento em buscar a representatividade da IPA Brasil dentro do Rio de Janeiro. Embora o Rio de Janeiro ele já foi a sede nacional da IPA, tempos passados. O Rio de Janeiro agasalhou uma conferência internacional da IPA, inclusive com a presença de Arthur Trupp, que foi o fundador da IPA no mundo, e ela possuiu depois uma regional, mas por razões jurídicas do novo Código Civil, ela extinguiu-se. E nós ficamos sem uma representação regional no estado do Rio de Janeiro juridicamente correta. Porém, existiam os colegas que se manifestaram dentro do estado do Rio de Janeiro.
Deleuze, inclusive o Deleuze, assim, uma gratidão imensa a ele, porque ele nos acompanhou numa problemática imensa de representatividade internacional da gestão atual da IPA do Brasil, quando foi no Congresso da Bulgária, no qual lá sofremos inúmeras indagações da situação do Brasil em razão de e-mails que lá chegaram, e-mails estranhos que chegaram falando somente negatividade da IPA do Brasil, principalmente da atual gestão, certo? Mas nós tivemos o Deleuze ombreado, viu, sentiu e fizemos conjuntamente, obrigado também com um colega representante de São Paulo, o Milani, fizemos a nossa, vou usar a expressão defesa, porque foi defesa mesmo, parecia um tribunal lá em Quete, e que ocorreu antes do início da Assembleia Geral Internacional. E do resultado dessa reunião, né, que eu vou chamar reunião fórum, porque havia, parece, um corpo de juízes e nós éramos os réus na ponta de uma mesa bem longa, solitos, como diz um gaúcho interiorano, os três na ponta da mesa. E conseguimos superar todas essas adversidades. E o mais importante é que o Deleuze, com isso, teve a experiência de conhecer os intestinos da IPA, não só em âmbito nacional, como em âmbito internacional. Então, quando ocorreu o resultado dessa enquete, eu me socorri ao Deleuze, dizendo: Deleuze, nós precisamos criar a regional do Rio de Janeiro, politicamente correta, administrativamente correta, uma estrutura. E uma regional em que sua sede seja uma menina dos olhos, principalmente para a área internacional, que vem muito ao Rio de Janeiro. Nós temos o Rio de Janeiro, o Carnaval. Então, é um polo turístico representativo do Brasil. E o Deleuze entendeu. Deleuze eu considero um colega policial de coração, de piano, e disse: eu vou cuidar deste projeto. E com isso está essa narrativa que ele coloca aí. E eu tenho certeza que o Deleuze foi muito humilde. Ele não falou bem, digamos assim, nos mínimos detalhes, esse belo trabalho que ele está fazendo diante da sede. E mais, está regimentando muitos colegas para integrar o cadastro nacional como membros da IPA no Brasil e no mundo. Até cito o último, ele trouxe um membro de Honduras, que logo, logo o Brasil vai apadrinhar Honduras para criar uma seção nacional em Honduras através desse trabalho que o Deleuze e os demais colegas do Rio de Janeiro estão falando. Mas os senhores irão se surpreender na data da inauguração lá do Bureau do Rio de Janeiro. Os senhores verão uma sede que, já no meu imaginário, do pouco que eu estou vendo, porque eu pedi para o Deleuze não me mandar imagens mais da obra, porque é uma imensa obra. Eu disse: me mostre só o final da obra. Será algo belo para atender toda a IPA do Brasil. O Rio de Janeiro, esse trabalho que o Deleuze está fazendo, será, sim, para a área internacional uma referência, até para o nosso atendimento. Aí vem a pergunta que eu respondo rapidamente: por que o Bureau? Porque no momento que o Deleuze aceitou essa missão, essa incumbência, não tínhamos condições de instituir um Bureau, a exemplo do que foi feito pelo belíssimo trabalho do Dr. Marçal lá em São Paulo. Eu digo Dr. Marçal em São Paulo que São Paulo foi uma batalha para aquilo lá. Mas isso conversaremos em futuro. Então, usamos um artigo do Estatuto Nacional e que consta no Estatuto Internacional e diz: então começaremos com o Bureau. Vai ser criado o Bureau da IPA Brasil no estado do Rio de Janeiro. E você, por portaria da Executiva Nacional, aprovado pelo Conselho Nacional, vai assumir o cargo de diretor. Porque o Bureau ele é vinculado diretamente na presidência da IPA Nacional. E assim nós estamos trabalhando para que essa representação no estado do Rio de Janeiro seja de fato uma, repito essa palavra, eu gosto dessa palavra, da menina dos olhos da IPA
no Brasil. A exemplo de outras regionais que estão vindo, eu digo, a vapor total com essa representatividade também. Então, em público aqui, eu aproveito e agradeço o coração, viu, Deus, pelo teu trabalho, que eu sei que isso é difícil. Você está nativa, inclusive, tem que importar área familiar, área profissional e a IPA, e isso não é fácil. Isso é só para quem é apaixonado pela IPA, não só do Brasil, mas é do mundo. Grato, Deus. Uma volta pelo nosso Brasil, vamos até São Paulo. Vou perguntar para o meu presidente Massal Honda como é que está a Regional São Paulo. Tem que ligar o microfone. Está ouvindo agora? Agora, perfeitamente. Certo. Boa noite aos colegas, aí, boa noite, presidente Mazo, o nosso produtor também, o pessoal da TV IPA, né? Estamos aqui novamente para colaborar com a entrevista. Posso falar, fazer um resumo de como está São Paulo? Claro, a palavra é sua. Então vamos lá. Bom, pontuando, dia 17 de setembro nós realizamos uma assembleia de criação da nova IPA em São Paulo, da Regional de São Paulo. Todos sabem que nós estamos renascendo, literalmente renascendo das cinzas. Passamos por um período aí conturbado. Então, a IPA no Brasil nós temos dois momentos. Até antes do presidente Mazo e a partir do presidente Mazo eleito em 2015. E por que eu quero pontuar esses dois momentos? Os colegas das outras regionais vão entender. É uma coisa que a gente precisa explicar, inclusive para os nossos associados de São Paulo e dos outros estados. Então, a IPA no Brasil, acredito que desde os anos 70, final dos anos 60, o que aconteceu? Ela ficou centralizada em São Paulo, não vou citar nomes aqui, mas ela ficou reuniu a presidência da IPA Regional de São Paulo com a Seção Brasil. E não andou, não atendeu às expectativas, não se desenvolveu, não olhou para o resto do Brasil, me corrijam se eu estiver errado. Isso não foi bom no plano nacional, porque somente agora, a partir de 2015, nós passamos a ver um renascimento geral, um incentivo à criação das regionais estaduais, como os colegas aí podem testemunhar, né? Então, existe uma grande diferença antes do Mazo e a partir do Mazo. Não foi fácil, a resistência de quem reuniu o poder, né? O poder todo em São Paulo, que na verdade era um grande atraso em nível nacional, causou todo tipo de problema, travou o andamento. O Mazo não pôde presidir de 2015 a 2017, 2018, só começou a andar aos poucos em 2018, né? Talvez em 2019, devido àquela resistência, recalcitrância, inúmeras ações judiciais que não acrescentaram em nada, os advogados pagos com dinheiro dos associados, quer dizer, enquanto se gastava, o antigo gestor gastou dinheiro dos associados pagando advogado, desenvolvimento zero em favor dos associados, né? Os associados pagando indevidamente, porque a IPA que estava ainda em poder dele, não promoveu nada para os associados, não fez nada para os associados e provavelmente usou o dinheiro da arrecadação dos associados para pagar os advogados, para criar problemas para a gestão do presidente Mazo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se a IPA hoje não está mais desenvolvida, não se expandiu como o projeto inicial de 2015, né, da candidatura de 2015, foi devido a esse atraso. Graças a Deus superamos tudo isso. Eu costumo dizer que de todos os processos que ele tomou, ele superou o Felipão, né? Tomou mais de 7-0. Não venceu nenhum. Mas como os processos judiciais no Brasil são demorados, a gente sabe disso, infelizmente, o sistema não comporta atender toda a demanda. Então, só agora que nós conseguimos, em São Paulo, restabelecer a ordem, renascer das cinzas, estamos começando da estaca zero, praticamente,
e vamos ter que explicar para os associados que estão uma grande expectativa dessa nova criação da IPA. As pessoas que estão em São Paulo estão esperando uma IPA de verdade, não uma IPA que faça atinja os objetivos e colocá-los nessa família internacional mundial da forma como eles merecem, como eles precisam, da forma como é o propósito da IPA Internacional, servir pela amizade. Então nós estamos partindo da estaca zero, estamos renascendo, verdadeiramente projeto Fênix, renascendo das cinzas. Então é preciso que as pessoas entendam, né? Existe um período antes do presidente Mazo que não aconteceu nada, não houve desenvolvimento nenhum, como poderia ter sido, expandindo, criando IPAs e fazendo desenvolver IPA nos estados, não aconteceu nada. Ficou centralizado. E ficou perceptível, facilmente perceptível nos discursos e enfrentamentos de 2015 para cá, um racismo odioso por parte do gestor antigo, que tem material escrito nesse sentido, inclusive das propagandas dele, dos ataques deles contra nós, no sentido de que a IPA não poderia sair de São Paulo. A IPA nacional foi um absurdo ter saído de São Paulo. Então você percebe atrás daquele discurso. Então quer dizer que a IPA não poderia ter sede no Rio de Janeiro, a IPA nacional não poderia ter sede em Minas, não poderia ter sede em Goiás. Então os colegas dos outros estados são incompetentes para administrar uma IPA nacional. Que conversa é essa? Que mundo esse cidadão está vivendo? Onde é que ele está com a cabeça para pregar um discurso de ódio assim, entre os policiais? Pelo amor de Deus. Então, mas graças a Deus nós superamos esse gestor antigo, não vou citar o nome dele, que nem merece, né? Já são águas passadas, ainda está tentando criar problema ainda no registro da nossa IPA, da nossa Assembleia. Mas só para informar, assim que o presidente Mazo publicou o edital de convocação para a Assembleia de criação da IPA Regional São Paulo, ele imediatamente entrou com uma ação, já tomou a primeira paulada. O juiz, foi interessante que ele ingressou com a ação contra a Assembleia às 19 horas do dia 31 de agosto, em menos de 24 horas o juiz já tinha indeferido. Né? Pediu reconsideração um dia depois, o juiz em menos de 24 horas indeferiu novamente. Mantenha a decisão anterior e prossigam com a Assembleia. Né? Às vésperas da Assembleia entrou com uma outra ação, também não foi deferida. Então ele está já é superado, fato superado. Né? Então eu precisava fazer esse esclarecimento, que isso vai ser passado para os associados de São Paulo, para que eles entendam. Tem gente ainda que não entendeu e está ainda embargado, envolvido com o discurso anterior, que o cidadão insiste em dizer que não, que nós somos ilegais, que não existe, uma série de impropriedades, impropérios, né, ofendendo. Na verdade é desespero de causa, né? Então a gente vai precisar esclarecer os associados de São Paulo da nova realidade, aquela IPA não existe mais juridicamente, judicialmente, não existe de forma nenhuma, não tem. Se alguém tiver alguma dúvida, consulte a IPA Internacional e vai ver que o representante da IPA no Brasil é o presidente o presidente Mazo, e acabou. Fora isso, não existe mais nada, né? Então, acho que a gente precisava fazer esclarecimento, né? E quero deixar para os colegas, a IPA está, como diz, a gente está partindo da estaca zero, mas pretendemos logo oferecer uma série de serviços, oportunidades, servir de sermos intermediários em facilitações de coisas, de participação em cursos, em viagens, em congressos para os associados de São Paulo. E eu acredito que a gente vai superar essa pandemia também, que está causando um certo atraso para que a gente realize os planejamentos, concretize os planos. Então acredito que nós logo vamos superar essas fases, vamos poder reunir os presidentes regionais, visitar as outras regionais e vice-versa, fazer intercâmbios, fazer tudo o que está previsto no espírito da IPA, né? Eu só quero finalizar deixando aqui uma sugestão, até por essa experiência passada desgastante, mas agora bastante animado com a nova recriação. Estamos com uma diretoria bem eclética, composta por policiais de diversas carreiras, desde a Polícia Civil, Polícia Ferroviária, Polícia Federal, Polícia Portuária, Polícia Penal, todos eles fazem parte da nossa
da nossa diretoria, isso foi muito bacana, a gente poder dar essa demonstração de que nós somos abertos a todos os policiais, independente das suas carreiras, né? O importante é ser policial, a família policial, porque nós cuidamos, temos que cuidar do lado humano do nosso policial. Para isso existe a IPA, né? Porque eu sempre volto a repetir, ser policial é viver numa guerra constante, uma guerra que não termina. E talvez termine, tenha uma breve trégua quando a gente se aposenta, né? Mas polícia uma vez, polícia sempre. Então a gente precisa ter uma entidade como a IPA que cuide do lado humano do policial, cuide da família do policial, que forme uma família em que a gente possa ter um lar em comum, que é a IPA. A IPA é um lar em comum para todos os policiais de todas as carreiras e em todos os lugares do mundo, né? Para finalizar, uma sugestão, como eu estava dizendo, diante da experiência passada, experiência dura desse enfrentamento, dessa resistência, mas acho que tudo isso acabou fortalecendo a gente, podemos recriar uma IPA mais fortalecida, até pela experiência passada. E fica aí a sugestão, deixa anotado aí, presidente Matos, que a gente siga o exemplo da IPA Internacional. Eu tinha conversado com o presidente a respeito de uma eventual reeleição, porque você está começando a presidir agora, realizar seus projetos agora, de todos esses entraves que o gestor anterior causou, né? Eu acho que nós devemos, no Brasil, ter uma espécie de um IAC, que independente de para onde vai migrar, independente de você ser reeleito ou para onde vai migrar a presidência, como tem existe essa questão de que a presidência passa a ter sede no estado de onde o presidente eleito atua, mas para que a gente tenha no Brasil, porque você criou toda uma reengenharia, uma estrutura administrativa, logicamente na sua base em Brasília. Então a gente acha que deveria manter um IAC em Brasília, mas um IAC brasileiro, né? É a maneira de dizer, um centro administrativo que mantenha essa estrutura, preserve essa estrutura, independente de onde a presidência vai exercer o seu mandato, né? Eu acho que é bom para todos os associados manter uma estrutura centralizada que não corre o risco de perder toda essa estrutura, essa reengenharia que foi feita agora. A exemplo da IPA Internacional, que tem o IAC em Londres, que não muda, independente da presidência migrar de país em país conforme o mandato. Então fica aí a minha sugestão. Um abraço aos colegas aí, obrigado pela paciência. Votos de prosperidade. Eu tenho certeza que o colega do Rio logo vai nos oferecer uma regional. Boa sorte aí. Sorte a todos. É isso aí. Muito obrigado. Eu volto aqui para o doutor Maso e vou lhe perguntar, essa instituição da Regional São Paulo foi algo importante para a IPA no Brasil? Bom dia. São Paulo, na realidade, é o ponto inicial da IPA no Brasil. Mas, antes de responder a tua pergunta, eu quero externar o meu agradecimento, um profundo sentimento sentado no meu coração ao Dr. Marcelo. Suas palavras me comoveram e o que o senhor falou, Dr. Marcelo, é o que o meu sentimento gostaria muito de falar. Mas ser um gestor tem que haver a compreensão, usando um termo que eu vou pedir licença à doutora Angélica, que ela usa muito, é saber engolir sapos e temos que ficar calados. A vossa narrativa é uma narrativa verdadeira, eu sou testemunha de assinatura em qualquer documento do que você falou, Marcelo, e, de fato, as grandes pedras do caminho de uma nova IPA, de uma IPA verdadeira no Brasil, foram geradas por administrações passadas em São Paulo. Eu só quero fazer uma rememoração, porque é tão difícil elogiar pessoas e, em certos momentos, a gente temos que rememorar as pessoas e elogiar. Eu me recordo
ele foi procurado um policial, salvo engano, o chefe do departamento de turismo da polícia, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, doutora Nogueira, em virtude de que havia uma delegação da IPA no Brasil pronta para extinguir, retirar o Brasil da IPA, por circunstâncias que não vêm ao momento aqui. E aí ele, em São Paulo, conversou com essa delegação, que eram os interventores da IPA Internacional, certo? Que o Brasil conseguiria se manter dentro da IPA com uma sessão. E ele foi nomeado, na época, por ato discricionário do interventor, o presidente da IPA Brasil. E ele era o presidente da regional da IPA Brasil no estado de São Paulo. Então ele se utilizou da estrutura da regional para começar a desenvolver a IPA no Brasil. E nisso, ele nos convidou para ingressar na IPA. Na época eu nem sabia o que era uma IPA. A IPA, que eu sabia, era uma Associação Internacional de Psicologia, que existe até hoje. Embora a IPA, a International Police Association, é mais antiga que a Associação de Psicologia. Mais de 50, da psicologia veio depois. E tentamos, então, imbuído naquele espírito de salvar a IPA, não deixar sair, e foi o nosso papel ombreado como dele que nós fizemos, e foi quando foi instituída a regional da IPA no Distrito Federal. E nós, à época, presidimos. E começamos a fazer um trabalho de resgate da IPA. E dentro de todos os percalços que tinha, digamos, uma pós-intervenção. E eu me lembro até hoje que o Nogueira ele foi atingido por problemas de saúde graves, e nós tivemos a última reunião com o Nogueira, inclusive ele todo entubado, dentro de uma área do hospital onde ele estava internado no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E que foi algo assim inédito, porque a situação dele não deixava, ele exigiu presidir. E na época, eu revelo algo da minha intimidade, que ele me chamou e me cochichou no ouvido. Uma expressão que me colocou nessa ênfase de fazer a IPA do Brasil ser muito mais do que era naquele período por essa circunstância. Ele simplesmente me sussurrou ao ouvir que hoje não deixa a IPA do Brasil morrer. Me prometa, e eu tive que fazer essa promessa. E nós, policiais, como os alvos, a gente faz um esforço extremado de cumprir a promessa. Depois, então, com a morte de Nogueira, que foi logo em seguida essa reunião que eu aqui narro e rememoro e homenagio em público todo o trabalho que o Nogueira fez, ele segurou a IPA do Brasil na IPA Internacional. Foi ele que segurou. Nós não éramos nem para conhecer a IPA do Brasil se o Nogueira não tivesse assumido esse cargo no ato discricionário. Mas com a morte dele, o substituto da regional assumiu, e o substituto da nacional, uma excelente pessoa, que eu transmito todos os meus elogios, viajamos muito para as conferências mostrando a IPA do Brasil, promovendo a IPA do Brasil, que é o Dr. Jorge Milagres. Tenho ciência, salvo engano, que ele é professor hoje da Universidade de São Carlos, se aposentou. E na época o Milagres assumiu a presidência da IPA Nacional e tentou, então, continuar o trabalho, esse trabalho que nós vamos desenvolvendo. Daí houve, então assumido presidente da regional, um embate muito grande de questões intestinas de IPA regional de São Paulo e IPA nacional. E nisso houve umas reações não ipianas, fora do espírito do amiqueco, da amizade, e o Jorge Milagres, muito magoado, retirou daí. E aí começou o que eu considero agora uma fase nova. Porque era necessário ter uma eleição, e o mandato do Nogueira terminaria em seguida,
E teve um grupo que foi candidato à oposição do grupo que era, então, da regional de São Paulo. E a eleição ela foi através de um artifício jurídico ministrada por este grupo da regional de São Paulo, e foi uma eleição muito ruim para a imagem da UPA no Brasil. E esse grupo se elegeu, mas o grupo opositor na época, inclusive o candidato a presidente era um colega nosso policial, o Bandido, ele é dentro do judiciário, um dos grandes equívocos da eleição, terríveis equívocos, e aí ficou essa gestão subjúdice. E ela permaneceu assim até 2015, dezembro de 2015, quando um grupo de colegas disse: vamos fazer a IPA do Nogueira. Eu tinha me comprometido nele. E aí foi que eu decidi assumir a candidatura para a presidência da IPA Nacional, para atender essa minha promessa, embora não nego que na época fiquei muito pensativo, porque eu tinha outras atribuições e entidades de classe ligada à minha instituição policial, e era período de grandes embates nesse sentido. Mas assumimos, e o resto da história, depois de termos vencido a eleição, inclusive empossado no dia 15 de dezembro de 2015, Está ouvindo? houve um embate jurídico muito grande, que a IPA do Brasil ficou inativa durante 2 anos. Tanto que foi a primeira vez na história da IPA no Brasil não ter uma representação no Congresso Mundial da IPA, que foi ocorrido em Nova Zelândia. E novamente começou a cogitar-se a retirada da IPA do Brasil, da IPA internacional. Nós fomos à Nova Zelândia, fizemos a defesa e conseguimos nos manter. E aí, 2017, as ações vieram, tudo saneado, e aí inicia-se a gestão atual da IPA. São Paulo, eu tenho uma gratidão muito grande ao Marçal e a um grande grupo de São Paulo, porque eles visualizaram isso que estava agora, eu ouvindo na voz do Marçal, que eu ainda não tinha ouvido isso que o Marçal se manifestou aqui em público. Volto a dizer, fiquei comovido pelas palavras do doutor Marçal. E o que eu tenho a dizer para o senhor, endossando o que o doutor Marçal falou, é que, juridicamente, hoje a IPA, no Brasil, a International Police Association Brasil Section, IPA Brasil, ela está juridicamente perfeita, correta, ela possui uma representatividade tanto e jurídico, tanto a nível nacional e internacional, perfeito, corretíssimo. Então não é qualquer ação de devaneio que vai derrubar as gestões da atual IPA no Brasil. Por isso que o doutor Marçal falou, de fato, todas as tentativas da instituição da regional da IPA no estado de São Paulo, no qual aqui eu agradeço profundamente, um sentimento imenso do coração, que o trabalho que o Dr. Marçal e sua equipe são colegas. Eu gostaria de citar todos, com medo de errar, eu gostaria de citar o Bispo, eu gostaria de citar o Milênio, o Igor, são colegas que conhecem a IPA, vivenciaram a IPA, sabem o que é a IPA, e entenderam, a exemplo do Deleuze, que a IPA é muito mais do que uma simples situação representativa que nós temos no nosso cotidiano. Então eu tenho esse agradecimento imenso. Hoje eu vejo a IPA regional em São Paulo, certo? Já se cimentando, embora, como o doutor Marçal falou, no início dos trabalhos. Não esqueçamos que a inauguração da IPA, lá a instituição foi em setembro desse ano, mas ela já está lá com a sua sede, já está lá com o seu grupo, e eu, à distância, estou acompanhando os trabalhos que estão fazendo, estou dizendo de coração, me sentindo com muito orgulho.
Eu quero frisar, doutor Marcelo, dentro das suas palavras, para não ser muito prolixo, mas a gente se mostrou que nossa, que é de fato toda essa história, certo? Uma questão, todo mundo tem um tempo. E tem um tempo, e esse tempo ao ser cumprido, eu estou bem feito. Eu estou já antecipadamente felicíssimo, porque eu sei que aqueles que virão são esses que são de fato, certo? Que possuem esse espírito do Amiquer, esse espírito de IPA, e entenderam o que é a IPA. E entenderam que a IPA é importante para o segmento policial brasileiro. Que a IPA, na realidade, é um grande caminho até de foro assistencial, como o próprio doutor Marçal falou, certo? Para todo o segmento policial. E que a IPA não é uma categoria policial. A IPA é toda a polícia brasileira. E é assim que nós trabalhamos, numa eficácia erga omnes. Certo? A sugestão do Dr. Marçal é uma sugestão interessantíssima, que ele já lançou, não só para mim, mas lançou já para o Conselho Nacional, que está presente nessa entrevista, e com certeza nós vamos fazer a nossa Assembleia Nacional. O Estatuto da IPA precisa, sim, da sua primeira alteração, e esse será o momento de inserirmos a nossa ideia, através de uma moção. Agradeço novamente, Marcelo, por tudo que fizesse, de coração. A IPA de São Paulo, embrião da IPA do Brasil, ela vai ser também um dos alicerces, uma daquelas pilastras de mantença da IPA, como sempre, de uma certa forma, foi. Servo para Miteco, para você, Marcelo, para todos os membros da IPA de São Paulo, da circunscrição de São Paulo. Ok, obrigado, doutor Mazo. Vamos agora para o nosso estado de Goiás, falar com o doutor Osias. E vou lhe perguntar como está a saúde regional, doutor Osias. Então, eu só não estou na imagem. Ou vocês estão. Ah, sim, agora Estamos sim. lhe vendo, sim. Ah, tá. Olha, eu estou muito prazerado. Primeiro, eu quero abraçar todos os colegas aí regionais. E não poderia deixar de abraçar também o Dr. Mazo. Eu quero dizer que eu sou inteiramente apaixonado pela IPA. Quando eu conheci o trabalho da IPA, em 2017, quando nós realizamos um seminário aqui mesmo no estado, na cidade de Anápolis, Goiás, e foi dirigido pela IPA, um colega policial federal, que fez a organização desse evento. Então eu me senti muito honrado, e daí para cá me tornei, sim, muito apaixonado pela IPA. E venho desenvolvendo, depois de um certo tempo, o Dr. Mazo me convidou para uma reunião, e daí fomos estreitando os laços. Então eu gosto de desafio, né? Depois de um certo tempo, eu lancei a ele a proposta de que nós viéssemos instituir a Regional Goiás. E ele de pronto atendeu o pedido, e nós estamos tentando a cada vez mais desenvolver um trabalho. Nós podemos dizer que somos hoje a caçulinha, né, no termo de instituição devidamente jurídica, e nós hoje acho que basicamente nós estamos aí com 200 membros de algumas categorias de polícia, inclusive na própria diretoria, temos da Polícia Militar, temos da Polícia Civil, e eu gostaria até de ter trazido de outras categorias também de polícia, mas hoje nós estamos com uma sede no coração de Goiânia, no centro da cidade. São 2 pavimentos também, e nós temos lá hoje preparado, já quase que concluído, um auditório para que venhamos realizar cursos, né?
E a pretensão, eu quero até deixar, como eu disse que eu gosto de desafio, eu quero, como a nacional, na gestão do Dr. Mazo, tem um lançamento de uma campanha de 1.000 associados, eu quero dizer que esses 1.000 eu quero alcançar e a nacional vai alcançar 3.000 ou mais, né? Então é um desafio, porque eu gosto de desafio. Queremos isso com qualidade, com todo respeito, né? Nossos colegas policiais. Eu fiquei muito satisfeito aí com a fala do nosso colega, o Dr. Marçal, lá de São Paulo. O desafio eu acompanhei de longe, eu tenho muito contato com o Dr. Mazo, e eu acompanhei de longe, mas sempre entendendo a luta dele lá, né, lá em São Paulo. Mas graças a Deus venceu, né? E é isso aí, o trabalho é assim, às vezes ele tem obstáculo, tem espinhos, né? Mas é gostoso, é assim, né? E nós temos hoje, na pessoa do nosso presidente nacional, eu acho que apoio melhor que esse é até impossível, né? É um homem que está sempre pronto para nos atender, sempre pronto para nos apoiar, para nos orientar, né? Então, aquele que disser que o Dr. Mazo não dá o suporte, é porque ele não procura, só se não procurar. Mas eu tenho certeza que os demais colegas aí, como a doutora Angélica, o nosso colega do Birô do Rio de Janeiro, o de São Paulo, os demais colegas aí, eu acho que não tem como dizer que nós não temos um apoio na presidência nacional. E o estado de Goiás, nós estamos aqui preparados e vamos tentar, juntamente com a Nacional, desenvolver um trabalho de crescimento, de levar a tudo que a IPA tem de melhor aos nossos colegas policiais. O projeto é grande, o projeto é um projeto de estruturação para cada vez mais o nome da IPA ser conhecido. Aqui no estado de Goiás, nós ainda temos muitos colegas que não sabem, não conhecem o que é a IPA. Isso eu tenho deparado. Nós estamos agora, quero informar o doutor Mazo, nós estamos fechando uma parceria agora com o Clube dos Sargentos da Polícia Militar. Então, vamos trazer, já começar a colocar a IPA no conhecimento de todos os colegas da Polícia Militar, né? E isso é um pouco do trabalho que nós pretendemos desenvolver. Juntamente, mais uma vez eu digo, com o apoio do Dr. Mazo, a orientação que ele sempre nos dá, né? Então, a convicção que eu tenho dentro de mim é que a IPA, no ano de 2021, nós tivemos um problema sério aí agora, mundialmente, questão da pandemia, travou todos os nossos projetos, né? Projetos que a IPA tinha, mudou toda a trajetória, mas nós temos a convicção que 2021 a IPA vai ser cada vez mais um destaque no Brasil, né? Os nobres colegas aí das regionais, como o nosso doutor lá de São Paulo disse há pouco, nós vamos começar um intercâmbio entre nós, entendendo? E cada um levar para o outro a sua ideia e, no conjunto, nós formarmos um entendimento para que o nome da IPA seja levado, porque, como eu repito aqui agora, no estado de Goiás eu tenho deparado com muitos colegas que não conhecem a IPA, né? E isso nós pretendemos levar dentro de breve ao conhecimento de todos, né?
E eu tenho certeza que o que a IPA tem a oferecer para a classe policial, entendendo? A nível mundo, não tem o que contestar, né? Então, hoje a nossa sede aqui em Goiás, a nossa regional, ela está se preparando para realmente recepcionar os colegas policiais. Então, eu quero deixar nesse momento aí um abraço aos colegas, agradecer pela oportunidade. Estou satisfeito, né, de participar nesse momento aqui, né, essa oportunidade. Eu tenho certeza que isso se tornará mais e mais vezes. Peço desculpa aí pelos transtornos que a minha transmissão causou, né? Algumas coisas que a gente não se prepara, como até mesmo a questão do fone e tal. Peço desculpa aos colegas aí e dizer que em breve também eu estarei visitando o nosso colega lá em São Paulo, nosso colega do Rio. Eu pretendo estar no Rio de Janeiro lá no dia 5, dia 4 e dia 5, e pretendo assim fazer uma visita ao nosso colega, se ele assim permitir. Tá? Eu deixo aqui o meu abraço e uma boa noite aí. Obrigado, doutor Osias. Doutor Mazo, por que a regional do Goiás ela foi uma grande surpresa para a IPA no Brasil? Você ouviu as palavras do doutor Osias, né? O doutor Osias, na verdade, sempre foi um grande amigo, um policial fantástico, de uma certa forma, até vou usar uma expressão bem carrega, a instituição dele, através da entidade de classe, nos grandes embates dos interesses da categoria dele. E nós tivemos sempre ombreados, auxiliando no que era do nosso alcance. Aí a pergunta, que é uma surpresa, é que o Osias pediu uma reunião com a diretoria executiva da IPA Brasil, que ele precisava falar algo muito importante. Eu me lembro que nós ficamos muito preocupados, porque havia alguns problemas de membros da IPA no estado de Goiás. E aí marcamos a reunião e o doutor Osias chegou com uma comitiva até substancial, porque nós tínhamos que colocar mais cadeiras no meio da reunião. E, sumariamente falando, ele disse: nós queremos instituir a regional da IPA no estado de Goiás. Estamos com tudo pronto para instituir a regional da IPA no estado de São Paulo. Inclusive, estou trazendo aqui inscrições de membros policiais do Goiás, de várias instituições, que é o cadastro de filiação. Espero que esses 162, nunca me esqueci do número, seja o suficiente para a circunscrição do Goiás, para a instituição da regional naquele estado. Então, para mim, foi uma grande surpresa, que eu esperava, desculpa a expressão, um problema, e na realidade veio algo a muito satisfazer a gestão, o nosso plano estratégico de gestão da IPA no Brasil. Então, a surpresa é que o doutor Osias fez, de fato, a IPA do Goiás ser que nem um estalar de dedos, e surgiu a IPA, que foi, inclusive, inaugurada dias antes da inauguração da IPA de São Paulo. E nós fizemos todos os esforços para atender todas as exigências, inclusive ele apresentou o projeto dele, que estão solicitando lá. Nós estamos fazendo esforços, vamos atendê-los, que estão no mesmo diapasão da nossa área, da diretoria de assuntos acadêmicos, educacionais e tal, vão ser atendidos. Apresentou o local, a sede do Goiás é algo muito bonito de se ver. Inclusive, tem uma área lá, que é uma área educacional, vou chamar assim, de ensino, que ele colocou dentro da sede, e digamos assim, eu até fico comovido pelo que eu vi, porque é uma área altamente
excelente para qualquer tipo de curso. É um auditório, assim, que para certa área de início, como é a IPA, é algo de dar, assim, é uma certa ideia de auditório da IPA Nacional. Então, hoje eu tenho, assim, uma gratidão imensa por esse trabalho, que ele, como vocês viram na fala dele, ele é uma daquelas pessoas que tem a IPA no espírito. E além da IPA, ele tem o princípio da IPA, que é esse sentimento de amizade e reciprocidade e desse trabalho. Então, essa, na realidade, é a grande surpresa que eu tenho de ver essa instituição da IPA de Goiás. E eu acredito também, em razão disso, e com os links de representatividade que o doutor Dia tem em outros estados, nós estamos recebendo inúmeras ligações, contatos oficiais para a instituição de regionais em outros estados. Já estamos elencando mais 9 para ver se conseguimos instituir algumas dentro desse ano e as demais no ano seguinte. Então, ao doutor Osias, aqui diante do nosso Conselho Nacional, certo? Foi uma satisfação muito grande ver você se manifestando. E eu, de profundo sentimento do coração, eu tenho também só que externar agradecimento, certo? E um orgulho de considerar um amigo seu. Osias, muito obrigado em tudo, e isso é em nome não só da minha pessoa, mas como também da gestão atual da IPA do Brasil. Esperamos que tenhamos exemplos iguais aos seus outros, para que de imediato façamos o que todos aqui na voz do Dr. Marçal, os nossos ouvidos recentemente, na voz do Dr. Beleza, façamos a IPA no Brasil dentro desse posicionamento que você nos colocou. Serve para me quieto, isso. Serve para me quieto. Vamos agora para Minas Gerais, essa terra boa, falar com a doutora Heloísa. Doutora Heloísa, nós queremos saber como é que está a IPA aí na sua regional. Olha o som, tem que liberar o microfone. Liberado? Agora sim. Boa noite, presidente da IPA Brasil, doutor Mazo, demais presidentes das IPAs regionais aqui presentes. Eu quero abrir um parênteses aqui para endossar as dificuldades que o doutor Marçal passou e vem passando em São Paulo, porque Minas Gerais também passou e não conseguimos fundar a IPA na gestão da IPA Brasil, na gestão anterior. Só conseguimos fundar a IPA-MG na atual gestão com o presidente Mazo. Hoje, a nossa regional MG, podemos dizer que é uma associação regida por meio do seu estatuto social, registrada em cartório, de sua ata de constituição, da sua diretoria executiva eleita e de acordo com os requisitos legais e exigidos pela IPA Brasil e pela IPA Internacional. É importante aqui ressaltar como foi a mobilização das pessoas para o processo de fundação da nossa IPA Minas Gerais. Em uma das minhas viagens a serviço em Brasília, eu acabei conhecendo a regional da IPA Brasília. E, na época, o presidente era o Dr. Mazo. Intrigada pelaquela entidade, cujo lema é servir através da amizade, pesquisei e também, como muitos colegas aí, apaixonei pelos ideais da IPA e o que ela representa dentro da comunidade nacional e internacional de polícia. Após me filiar à entidade e ter participado nos congressos da Semana da Amizade, promovida pela IPA de outros países, resolvi procurar os representantes
das entidades de segurança pública aqui do estado de Minas Gerais. Procurei a PM, a PRF, a Polícia Civil, a Polícia Ferroviária Federal e apresentei a IPA para eles. E muitos, como o colega mesmo aí disse, não conhecia a IPA. E assim nós fundamos a nossa IPA, Minas Gerais, com o intuito de implantar este modelo de unidade e cooperação entre as diversas entidades policiais do meu estado. A nossa diretoria compreende e entende que fundar uma associação sem fins lucrativos e voluntária, com o objetivo de atuar em atividades sociais, culturais, de lazer, desportivas e ainda defender o interesse da classe policial, requer determinação, responsabilidade, dedicação, e é com este intuito que, conjuntamente, estamos trabalhando na regional do estado de Minas Gerais. Muito obrigado, doutora. Doutor Mazo, todo mundo sabe que Minas Gerais é portadora de quitutes, sabores maravilhosos. Agora, para a IPA, por que Minas tem um sabor especial para a IPA Brasil? Bom dia, me permita, inicialmente, fazer uma brincadeira com a doutora Heloísa, que a partir desse momento chamo de Heloísa, devido a eu tê-la um sentimento de amizade muito profundo, e eu já vou justificar por quê. Quando você fala de sabor, olha, eu aviso todos os meus colegas do Conselho Nacional que se aproximem da Heloísa, que foi com ela que eu conheci um sabor fantástico nas áreas de Minas Gerais. Foi com ela que ela me mostrou a saborosa cachaçinha mineira. Insuperável, supera qualquer uísque escocês. Não sou um cara que bebe muito, mas essa bebida que ela me apresentou, eu fui brincando ela conta-gotas durante um tempo. E até hoje eu fiquei calado para não receber outra garrafa, porque eu tenho que controlar, porque é algo assim fora do comum. Curiosamente, quando nós levamos, graças a Heloísa, esse produto para fora, lá, e muitas vezes cedemos de forma pessoal para os nossos amigos da IPA do mundo, é só elogio. É só elogio. Agora, eu quero trazer a lume um fato que é importante que nós tenhamos conhecimento. O fato é que eu tenho, certo, no meu coração, um grande pesar, e já vou dizer por quê. Quando nós assumimos a gestão da IPA, havia um grande problema. Eu vou ser bem franco, a estrutura administrativa era caótica, não havia juridicidade, ninguém sabia o que é o que é. O que a Heloísa falou, direcionando o que passou o doutor Marçal, ela teve algo quase assemelhado. Eu digo quase, porque tudo não é assemelhado, tem suas diferenças. Mas ela teve muitos problemas. E na época eu disse, vamos solucionar esses problemas. Você tem capacidade. A Heloísa, ela é egressa de uma presidência de uma entidade em que ela fez um trabalho fantástico no estado de Minas Gerais. Eu disse assim, incorpora a IPA e vamos fazer a IPA regional de Minas Gerais. Eu estou falando, instituir a IPA regional do estado de Minas Gerais lá naquele tempo passado, nesse tempo das complicações, nesse tempo que foi narrado pelo Marcelo. Então, era um período muito difícil, mas nós fomos, graças ao trabalho da Heloísa, certo? No qual a IPA, o Brasil é muito grato, e eu, pessoalmente, mais grato. Até grato por ter essa relação de amizade, não só da IPA, de amizade pessoal com a Heloísa, com o Roberto, esposo da Heloísa, que
assumir o trabalho e nós conseguimos instituir, dentro da atual gestão, a primeira regional da atual gestão da IPA do Brasil. Instituição oficial e tudo isso que a Heloísa já narrou. E o melhor é que não consegui, em virtude das circunstâncias da época, fornecer o apoio para aquele desenvolvimento da regional em São Paulo, como agora nós já tivemos condições para apoiar o Rio, para apoiar Minas, para apoiar o Rio, para apoiar São Paulo, para apoiar Goiás. A Heloísa, na realidade, é a minha gratidão eterna, ela quebrou pedras para manter a regional de Minas Gerais sozinha. E mais, a Heloísa esteve presente dentro da representatividade da IPA do Brasil em todos os eventos, não só os eventos de congresso, os eventos sociais, eventos esportivos, mostrando a IPA do Brasil uma referência que nós servimos de modelo para outras IPAs nacionais. Então, a Heloísa, eu digo aqui em público, Heloísa, eu confesso que não tinha na época, eu não tinha mesmo dar um apoio consistente. Agora você sabe que sempre morou no coração da IPA, estamos agora ombreados para transformar Minas Gerais também numa IPA de referência, certo? Uma regional da IPA de referência, a exemplo das demais que você está até ouvindo, relativa aos representantes que estão hoje nesse Conselho Nacional. Na realidade, a IPA Regional do Estado de Minas Gerais está juridicamente instituída, certo? A exemplo da Distrito Federal, foi instituída antes da nossa gestão. Por isso, eu considero Minas a pioneira. É por isso que a expressão pioneira regional, nova gestão da IPA Brasil. Heloísa, grato, certo? E temos grandes projetos, e os projetos que você me remeteu serão executados, sim, com toda a atenção e todos os esforços que estiverem ao nosso alcance. Para você, serve para me ter. Agora, vamos continuar aqui em Brasília, né? Falar com a nossa presidente regional do DF, Maria Angélica. Presidente, como é que anda a nossa regional aqui do nosso querido Distrito Federal? Em primeiro lugar, eu quero dar para todos, e acho que eu fiquei por último, para fazer um agradecimento especial ao Dr. Mazo, porque eu peguei uma IPA do DF pronta e funcionando muito bem. Então, eu não tive nenhum trabalho de acordo com os relatos que eu ouvi de todos os nossos colegas. Então, eu quero agradecer de coração ao Dr. Mazo, porque essa IPA já estava pronta e funcionando. Então, com isso, eu tenho obrigação de triplicar o número de associados aqui no DF. Isso já está nos nossos planos da minha diretoria. Nós vamos procurar todas as associações dos policiais no Distrito Federal para mostrar o que é a IPA, o que faz a IPA e esse orgulho de pertencer a essa associação internacional. E a nossa IPA do DF, como nós não temos uma IPA House, eu já estou tentando fazer convênios com vários hotéis para que os colegas que venham de outros estados possam pagar menos. Nós não temos uma IPA House, então dessa forma eu quero compensar os nossos colegas. Fui procurada por uma faculdade para fazer um convênio com a IPA do DF para fazer cursos online de pós-graduação para associados e seus familiares. Eu achei interessante e nós podemos começar esses cursos no próximo ano, a partir de janeiro do próximo ano. Também pretendo fazer alguns convênios
Fui procurada por uma rede de farmácias para fazer convênio, para ter desconto para os associados. E também, eu queria dizer ao doutor Maso, apesar de ele já falou sobre esse projeto de prevenção à violência, eu só quero repetir que é uma nossa associada aqui do Distrito Federal e da nossa diretoria, Juliane Matos. Então, eu quero agradecer ao doutor Maso de ter feito essa explanação desse projeto, que já estava pronto para começar. E a Juliane já iniciou isso aqui no Distrito Federal e vamos passar para os outros estados. E eu queria agradecer também a minha diretoria, que eu não pude ainda fazer uma reunião presencial e pretendo fazer isso no próximo mês, para que nós possamos trabalhar juntos e podemos começar a pensar nos nossos projetos futuros. E tem um projeto muito importante, que é o IPA Games, apesar de ser da IPA nacional, mas como vai ser no DF, a IPA regional também vai ter um papel importante nesse projeto. Tudo isso eu queria agradecer a todos, principalmente, mais uma vez, ao nosso presidente, e desejar uma excelente administração para todos os nossos diretores regionais e para o nosso Deleuze, que é o chefe do nosso Biru, no Rio de Janeiro. Obrigado, doutora Maria Angélica. Doutor Tomás, essa regional aqui do Distrito Federal, ela é uma pioneira nessa gestão da IPA no Brasil? Valdir, a regional da IPA no Distrito Federal, ela surgiu, a solicitação do doutor na época em que ingressamos na IPA, estou falando dos idos de 2005, 2006, e que nós não poderíamos deixar o Brasil sair daí, de uma intervenção que estava havendo no Brasil pelo desaparecimento da representatividade da seção brasileira no contexto da IPA internacional. E aí, o doutor Nogueira assumiu, nós fazer o resgate da brasileira para mantermos dentro do ponto da estrutura da IPA internacional, como uma seção nacional. Então, na época, uma das maneiras foi, da quantidade de regionais que era necessária, nós fundamos, então, a regional do Distrito Federal. Então, a regional do Distrito Federal ela não é uma pioneira nem no contexto da IPA, viu? E nem no contexto da IPA da atual gestão, da IPA nova IPA, essa engenharia que é. Mas sempre foi um lastro da IPA, tanto da nacional naquela época, como dentro dessa reestruturação. Porque nós tivemos um período na presidência e quando nós fomos eleitos em 2015, o estatuto era claro, o novo estatuto da IPA. Porque tem uma história do estatuto antigo que nem é bom trazer a luz. Deixa para lá, como o doutor Marçal usou uma expressão, águas passadas, daqui para frente. E foi feito, então, o atual Estatuto da IPA Nacional. E lá é claro, o presidente nacional ele não pode ser presidente de uma regional. Porque fica algo muito estranho você ser presidente da nacional da regional. Como acontecia antes do atual Estatuto. Era presidente de tudo. Bom, então, em virtude desse prescrito estatutário, nós, tão logo terminou a gestão que foi antecipada, foi feita uma eleição para a nova diretoria regional do Distrito Federal. E o grupo da doutora Angélica foi eleito. E foi eleito com todos os méritos. Porque eu digo aqui em público, a doutora Angélica, ela sempre esteve lado a lado, não só nos projetos em desenvolvimento, auxiliando o desenvolvimento da atual gestão da empresa. Em virtude dessa proximidade, meu extremo e profundo agradecimento. Não há mal texto,
está sempre disponível para desenvolver os projetos, as ações da IPA. Tanto que eu tive a honra que ela aceitou ela integrar uma assistência especial da presidência para assuntos sociais, porque os nossos braços não eram muito longos para atender todo o processo de gestão da IPA. Eu dou um exemplo, que é vários colegas que aqui estão nessa online, como eu creio, o doutor Heloísa, como maternidade, como testemunho, quando nós tínhamos que levar as delegações da IPA do Brasil para as conferências e congressos internacionais, a doutora Angélica sempre se colocou à frente para ser a coordenadora da delegação. E as ideias que saíram dela de representatividade da IPA do Brasil nessas delegações é algo que foi copiado. Um exemplo, vocês assim veem as fotos, os filmes da delegação da IPA do Brasil nas conferências internacionais, nos congressos internacionais, participando da Semana da Amizade, de sessões nacionais, você vê uma IPA, eu brinco, parece fardada, todos com aquela camiseta da IPA, um layout magnífico e com uma estrutura. Tal dia usa tal dia. Muitos dizem aquilo aqui, é só para enfeitar os meus. No âmago do uso desse uniforme, que é opcional, usa quem deseja, que é tal processo de controle da delegação, que é coordenado por ele. Então, por isso que nós não perdemos colegas, os colegas não nos perdem. Se por acaso se perder, é fácil localizá-los, porque está lá o vestuário da delegação da IPA. Estou citando só como exemplo, fora outras ações sociais que ela dispõe. Por exemplo, ela acabou de pronunciar a questão da colega Juliani. A Juliani ela é membro da nossa diretoria de assuntos sociais. Né? Então, desenvolve assuntos acadêmicos, mas ela é membro da circunscrição e desenvolve N ações de distribuição. Como essa questão do IPI, da distribuição da questão do projeto Violência e Não às Drogas, ele se projetou nos estados, o laboratório foi feito inicialmente através da regional do Distrito Federal, através da doutora Angélica. Como houve uma envergadura tão grande, a doutora Angélica não pode entrar na circunscrição, digamos, no exemplo, da área de Minas Gerais, da doutora Heloísa. Então, a IPA Nacional, ela acha o projeto em âmbito nacional, e daí esse projeto ele é levado para as regionais desencadeadas. E com o laboratório já feito, porque ele já foi laboratoriado a nível do Distrito Federal. E aqui nós temos um processo de gestão que é bem claro, certo? A IPA Nacional, ela não interfere em nada da regional. Certo? E muitas vezes a regional vem pedir certos apoios de projetos específicos dela, e nós levamos para que o Conselho Nacional defina, ou a Executiva Nacional defina. E houve vários que até foram negativos. Quando é algo que a gente percebe, utilizamos então essa proximidade para fazer o laboratório. Que agora esse laboratório vai ser extensivo a vários estados, como do Rio de Janeiro, como de Minas Gerais, como do Goiás, como de São Paulo. Para que nós tenhamos uma visão nacional dos resultados. Cada estado tem peculiaridades. O Brasil é uma extensão geograficamente muito grande, ele é continental e com requisitos culturais diferenciados. Então, nós precisamos, para ter uma homogeneidade nacional, ter exatamente os laboratórios. A doutora Angélica, eu tenho uma gratidão, a doutora Angélica é do nosso convívio. Então, estamos discutindo sempre assuntos da IPA, que ela como assistente especial da presidência nacional na área. Então, quando há um evento que vai ao âmbito nacional, nós fizemos uma elaboração dentro da executiva e ela como assistente participa.
E do que nós podemos usufruir da regional do DF, eu sempre agradeço a ela está sempre pronta, certificada, em linha de frente, no front. Eu brinco, 24 horas entendeu? Então, eu já antecipo, são esses pensamentos que eu estou na frente do projeto de criação e que eu tenho certeza que nós chegaremos lá. E ela sempre falava, não falhará, uma só não falhará. Embora ela comece voando só, mas só ela virando quando os demais estiverem de manada e voando no mesmo tempo. Eu quero te descer pela IPA, certo? E mais, quero trazer aluno que quando nós tivermos que sair da sede nacional, reforma da sede atual nacional, que agasalhou a IPA nacional dentro da sua área de sede aqui em Brasília. Então, isso foi muito importante, porque o caminho de gestão da IPA Brasil não se estagnou, até teve o entendimento de segurar a gestão dela para que nós pudéssemos dar eficácia e manter na gestão da nacional para chegar onde agora chegamos. Então, Angélica, Sérgio, que quer que o meu profundo agradecimento. E continue, não nos abandone. É isso aí, doutor Mazo. Gente, já ultrapassamos e muito ao final do nosso programa, eu estou nos minutos finais, né? E eu vou destinar esses minutos finais, vou pedir para as considerações finais de despedida, 30 segundos de cada um, começando pelas senhoritas. Vamos lá para Minas Gerais. Doutora Heloísa, suas considerações finais. Seu som. Não, eu bati a cabeça no vidro. Aqui. Agora sim. Olha, sendo a nossa associação, ela ainda está em solidificação, a nossa diretoria tem buscado promover e divulgar a IPA-MG no meio policial. Também estamos em processo final de desenvolvimento do nosso site, feito gratuitamente por um dos nossos parceiros. Além disso, ofertamos aos nossos associados um departamento jurídico que realiza consultoria gratuita. A divulgação dos eventos, dos congressos esportivos, Semana da Amizade, promovido pelas IPAs de outros países, tem sido muito atrativo para nossos associados. O apoio do esporte que a diretoria da IPA-MG tem dado aos seus associados atletas, através da divulgação dos eventos nacionais e internacionais, e também da procura de parceiros para ajudar no custeio dos eventos, tem sido um destaque relevante na nossa regional. Destacamos aqui o IPA Games de 2018, realizado na IPA de Portugal, em Lisboa, onde a equipe mineira de vôlei ganhou a medalha de bronze. Em 2019, foi realizado na cidade da China, em Chengdu, os Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros, tendo a IPA-MG se feito presente com a participação de 10 atletas, os quais ganharam medalha de ouro, prata e bronze. Dentre os projetos a serem desencadeados pelas regionais de Minas Gerais está o anseio em conseguir uma sede própria, onde possamos ter um espaço físico para atender melhor nosso associado e suas demandas de maneira mais adequada. Porque hoje nós funcionamos em uma sala cedida provisoriamente por um dos nossos associados. E o mais importante, a atual diretoria vem tentando e planejando unificar ainda mais toda a classe de policiais do estado de Minas Gerais. A IPA-MG, na pessoa da sua presidente, agradece à IPA Brasil
pelo espaço para divulgar seus associados, bem como a comunidade nacional e internacional de polícia, sobre a sua regional e as atividades e planos. Aproveito também para agradecer ao presidente Mazo, pois o mesmo sempre esteve presente e ajudou a IPA Mineira quando requisitado. Presto também meus votos de agradecimento à diretoria executiva da IPA-MG, na pessoa do meu vice-presidente, Hernani Pitangui, também presidente da Associação dos Rodoviários Federal de Minas Gerais. O nosso tesoureiro Coraci, um braço importante dentro da IPA-MG, que agrega muito à nossa entidade com seu conhecimento e competência. Outro membro que é indispensável para a nossa associação é o OSTO, o Policial Ferroviário Federal, um membro da atual diretoria, sempre atuante na defesa da classe policial. Sem delongar mais, agradeço também nossos outros membros da diretoria, bem como os associados, que sempre estão dispostos a auxiliar a IPA-MG no que for necessário e sempre divulgando a associação junto às suas entidades de polícia. Em suma, é essa integração das classes de segurança pública que vai proporcionar o crescimento da IPA Brasil e suas regionais, assim tornando possível a visão do fundador da IPA, Arthur Tropp, de uma associação que promove a amizade, cooperação entre todos os órgãos da polícia. Obrigado. Doutora Heloísa. Doutora Angélica, suas considerações finais, por favor? Bom, eu quero agradecer, através do Dr. Mazo, a IPA Brasil, essa oportunidade, através da TV IPA, de mostrar a IPA-DF. E quero desejar a todos uma excelente administração, pois essa entidade, para mim, eu me sinto muito honrada em pertencer à IPA Brasil. Boa noite a todos e obrigado. Muito obrigado, doutora Angélica. Vamos lá para Goiânia, aqui perto, vamos começar aqui na região. Doutor Osias, obrigado pela participação, suas considerações finais. Eu aqui tenho a agradecer pela oportunidade, na pessoa do Dr. Mazo também, a TV IPA, a pessoa do Dr. Mazo em primeiro. Ele sempre tem insistido, às vezes, nas minhas falta de conexões aí na situação da transmissão, mas ele tem insistido, Osias, vamos, queremos você. Então eu agradeço muito ao Dr. Mazo por essa força que tem disponibilizado para a gente. E quero deixar uma sugestão para que a partir de então nós, regionais, venhamos também estar conectados um ao outro, fazendo sempre um contato, de repente uma ideia venha favorecer a uma administração, a outra, né? Eu tenho certeza que os colegas têm uma vasta experiência no campo policial, então venha trazer para a gente, somar com suas ideias, né? Então eu gostaria de que nós fizéssemos esse contato frequente, via telefone, ou e-mails, ou uma teleconferência sempre. E eu sei que essa nacional sempre irá se repetir, né? Então é uma sugestão que eu deixo aí para os colegas, para a gente manter um contato cada vez mais próximo, para trazer as ideias, e uma troca de ideias aí vai funcionar legal. Mais uma vez eu agradeço a todos, deixo aqui o meu abraço e deixo aberto as portas da nossa Regional Goiás para que os colegas venham visitar. A doutora Angélica, eu sempre estou em Brasília, sempre estou encontrando e nós sempre estamos batendo papo. É uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande por ela também. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Osias.
Vamos para São Paulo, doutor Massal, muito obrigado pela participação. Suas considerações finais? Posso, pai? Aumentar um pouco? Tá me ouvindo aí? Perfeitamente. Tá. Bom, primeiramente eu quero corrigir um erro gravíssimo que eu cometi na minha fala, uma falha que eu cometi. Eu citei que a nossa diretoria, nós conseguimos reunir policiais de diversas categorias, né? Falei da Federal, Rodoviária Federal, Polícia Penal, Polícia Portuária, Polícia Civil, e não falei dos nossos diretores, né? Inclusive o Milani e o Bispo, da nossa amada Guarda Civil, né? Em alguns lugares já chamado Polícia Municipal. Então, eu estou me corrigindo aí, me redimindo do erro cometido, mas eles são muito queridos da gente e são extremamente atuantes, né? Graças a eles é que nós conseguimos estruturar essa diretoria. Muito bem. E só finalizando, cumprimentando todos os diretores que participaram, uma grande expectativa com o Rio de Janeiro, força aí, Rio de Janeiro, logo queremos ver logo a regional instalada, Minas, dizem que Minas é uma delícia, né? Então nós queremos muito conhecer Minas, Goiás, está aceito o convite, é recíproco, venha nos visitar também, pessoal de Goiás. Doutor Endiato, que a gente já conhece, já viajamos, já participamos, a nossa amizade está sempre em pauta, né? Então, fica aqui o meu cumprimento para encerrar, e eu acho que uma proposta, uma última sugestão, fora aquela que eu já dei a respeito do IACEMA, isso é mais para o futuro, com relação à campanha dos 1.000 associados, que a gente pensasse aí, presidente Maus, em fazer um material único, né, com a fala, com a foto de todos nós, presidentes, integrantes do Conselho Nacional, como se a gente estivesse estimulando, estivéssemos juntos no mesmo ambiente, numa mesma sala, numa mesma gravação, estimulando policiais de todo o Brasil, de todas as regionais, a participarem, como se eu de São Paulo estivesse estimulando os policiais de Goiás, de Minas, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, a participarem de suas regionais. Então seria uma campanha, uma palavra, uma campanha, uma publicidade única, como se a gente estivesse reunidos no mesmo ambiente, um incentivando outros policiais dos outros estados, a todos nós participarmos em nível nacional. Então acho que você poderia elaborar um material único, logicamente você, presidente Márcio, junto com a gente, né, dirigindo a palavra, e até incentivando a criação de outras regionais, enquanto não se cria, e eles se associem diretamente à nacional. Então a gente poderia elaborar um projeto de campanha único, que todas as regionais já instaladas e no Biro pudesse divulgar entre os policiais, uma campanha única a nível nacional, para que os policiais, como o próprio colega pontuou de Goiás, tem muita gente que não sabe, não conhece, tem muito policial novo, principalmente, que não sabe o que é a IPA, não conhece a IPA, até porque, como nós acabamos de falar, a gestão passada foi uma gestão que não existiu, não operou, não atuou, só havia no papel para um determinado grupo, não expandiu. Então tem muita gente que entrou de lá para cá sem conhecer a importância, o valor, a tradição de uma IPA, o que é uma IPA internacional, quer fazer parte dessa família mundial de policiais, né? Então seria interessante a gente fazer essa campanha única, bem brasileira, para que os policiais do meu estado, do seu estado, todos, falam, poxa, a IPA é maior, mais do que a gente imaginava, é mais do que São Paulo, é mais do que Rio, mais do que Goiás. IPA é Brasil, né? IPA é mundo. Então isso eu acredito que vai fortalecer a imagem e vai facilitar e fortalecer essa campanha em cada estado. Tenho certeza que se os policiais de cada estado tomar conhecimento da dimensão nacional e internacional da IPA, eles vão correr, vão se associar, não vão querer ficar de fora, né? A gente pode fazer uma campanha padrão e colocar os principais tópicos, né? Que não vai dar para colocar tudo, mas dá para fazer uma campanha, uma linguagem, uma proposta única sobre o principal da IPA, que a IPA pode oferecer para os associados. Então, eu quero encerrar com essa sugestão. Desculpa tomar o tempo de vocês. Grande abraço a todos os colegas. Ok, obrigado, doutor Diogo Deleuze. Muito obrigado pela participação. Suas considerações finais?
Conseguiu destravar o áudio? Ainda não. Foi. Agora foi. Apenas dizer que, apesar do nome ser Biru Rio de Janeiro, o Biru não é Rio de Janeiro. O Biru é Honduras, o Biru é Brasil, o Biru é mundo, o Biru é Servo Permiqueiro. Então, todos sempre muito bem-vindos. Obrigado pela participação, pela oportunidade. Boa noite a todos. Doutor Diogo, meu presidente Joel Zarpelon Mazo, presidente nacional da IPA, Seção Brasil, muito obrigado pela participação. Suas considerações finais? Ok, para registrar, isso é importante. Antes de dar o tópico final das considerações, eu vou rapidinho responder o que eu ouvi, inclusive sugestões. Foi criado já hoje o mailing do Conselho Nacional. Então, amanhã a executiva já vai passar o mailing para atender as conversas só entre presidentes regionais e os diretores. Então, é um mailing exclusivo de todos os membros do Conselho Nacional da IPA no Brasil. Então, o mailing já está pronto, já vai comunico que incluímos dentro do portal nacional a possibilidade já do site da regional criar. Então, o que eu estou dizendo é que dentro do portal existe já um site já disponível com todas as seguranças de um portal para não haver invasões e tal, e para desenvolver o site da própria regional com todos os seus noticiamentos, que de uma certa forma esse material fica linkado a nível nacional. Uma ideia de que o site, digamos, de Minas Gerais, certo? Todo o material colocado no site de Gerais, que já linkado dentro do portal, para entender o site existe dentro do portal nacional, todos os colegas de todos os estados vão acessar Minas Gerais e ver todo o trabalho de Minas Gerais que está exposto no site. E no mailing serão as relações de gestão a nível nacional. Quanto à ideia da campanha, nós inicialmente lançamos a campanha Associados 1000, buscando que os associados hoje, existentes no nosso cadastro nacional, certo? Tragam aqueles colegas que ele conhece e tem intimidade. Porque eu vou ser bem franco a vocês. Nós preferimos que nós tenhamos um membro que tenha o espírito da IPA do que um membro que só venha ser IPA. Nós precisamos de alguém que seja corpo e alma. Como são grandes instituições mundiais, que só são grandes em virtude desse espírito intestino. Então, essa é a nossa ideia. Aí, doutor Marcial, a sua ideia é fantástica, porque nós já puxamos um clipe profissional de mostrar o que é a IPA, dessa campanha, Venha para a IPA, ele está pronto. Foi um clipe produzido numa parceria com uma empresa expert no assunto, de estudo, de busca, de fazer a mente da pessoa entender o que é IPA e ver a necessidade de ser membro da IPA. Então, esse clipe já se encontra trabalhando nos fóruns, é remetido para todos, membros do Conselho, todas as regionais, para todo o pessoal, como sendo folder de campanha de captação de associados. Não está pronto, aguardamos sugestões de todos os regionais e diretores para fazer uma conclusão final do folder. Terminado, nós teremos uma reunião extraordinária do Conselho Nacional da IPA do Brasil. Se não der presencial, será em foro online para aprovação, e esse será o folder de campanha oficial. E a vossa ideia, doutor Marcelo, de utilizar a TV IPA Brasil para fazer essa chamada,
entendo que é uma ideia muito bem recebida, uma ideia muito eficaz, e vou já trabalhar com a área de mídia da TV IPA Brasil para nós começarmos a gestionar essa ideia. Vai ser muito interessante individual de cada presidente regional e fazer depois um cômputo geral de todos os presidentes, jogando uma campanha a nível nacional para atingir esse voto objetivo. E vejam o tamanho do que eles vejam que é integrada pela cara unida e que é importante participar daí. As sugestões foram excelentes, já está registrada e já vamos colocar em movimento a partir já de amanhã, dentro da área de burocracia e de administração da IPA. E finalizando, essa experiência que eu novamente agradeço ao nosso parceiro Valdir da TV Web, que é a nossa IPA Brasil, foi uma ideia que partiu dele e foi uma ideia que nós entendemos importante para que nós nos apresentássemos, não só para nós mesmos, como integrados do Conselho Nacional, como para todo o público da IPA e não membros ainda da IPA, para entidades de classe, de que essa estrutura existe, é uma estrutura que veio para crescer, crescer, crescer. Esse vídeo será divulgado em todos os âmbitos de mídia, é um projeto, e teremos reuniões online e, em futuro, teremos novamente para que os presidentes e diretores mostrem aos membros da IPA os seus trabalhos, a vossa manifestação, o seu sentimento e mostrem o que é mais importante, o que é, de fato, a IPA. Quero agradecer de foro pessoal, embora já tenha feito, embora já é um registro totalmente cimentado, a todos vocês, doutor Marçal, doutor Deleuze, doutora Angélica, Luísa, certo? Por todo esse apoio que estão dando a essa gestão. Não é o Márcio só nada faz. Eu volto a dizer, uma andorinha não faz verão. E nós já somos andorinha, para fazer o verão da IPA, mas aquele verão do crescimento e da representatividade. Um verão que tanto a área nacional como a área internacional policial diga a IPA do Brasil é um belíssimo verão. Serve-me quieto a todos, serve-me quieto a todos os associados e integrem essa nossa campanha. Meu boa noite e meu agradecimento profundo a todos vocês. Agradeço em nome da IPA, né, Seção Brasil, agradeço a todos os participantes dessa entrevista e nós estaremos de volta em uma próxima edição. Boa noite e até lá.